Bom, então, né, hoje, nessa aula, vou falar um pouquinho sobre a questão de fórmulas, né, e funções, tentar passar um pouquinho para vocês, tentar passar aí como essas fórmulas e funções funcionam, né, então, e falar um pouco também sobre aí a estrutura do Excel. Como é que essa estrutura do Excel vai trabalhar para auxiliar vocês, tá? Bom, pessoal, lembrando aí, repassando novamente, eu sei que na aula passada eu passei como é que vai ser a nossa volta, né? Como é que vai ser o nosso retorno aí. Então, amanhã, a turma de quem já deu o nome para fazer o presencial, eu vou passar daqui a pouco a agenda de amanhã, tá? Então, quem for fazer aí, né? Nessa turma acho que não tem. Mas quem tiver interesse em fazer o presencial, por favor, me mande mensagem, para que eu possa organizar aqui, tá? Igual eu falei para vocês, presencial ele não é obrigatório, presencial é para nós fazermos aí as tarefas e os exercícios e tirar dúvidas e coisas assim. Enquanto nós não pudermos voltar normalmente com vocês, né? Esse é o jeito que nós temos para poder auxiliar. A aula online vai continuar, é evidente que nós vamos continuar, mas vocês estão vendo que é um período mais curto, né? Ali, nós estamos tendo 1 hora online, mas fiquem tranquilos que não vai deixar, vocês não vão perder nada. Como eu falei já, né? Esse período depois será acrescido, tá? Essa quantidade depois lá na frente, tá? Bom, pessoal, então o que nós já falamos do Office? O Office é um pacote, uma suíte de aplicativos, né? Um pacote de programas, tá? Que nós utilizamos para, geralmente, para a gente poder ter um gerenciamento melhor, né? Então, são aplicativos de escritório. Então, tem editor de texto, tem o Excel, que é a nossa planilha eletrônica, tem também, nós temos também aí dentro do Office, tem ferramenta de e-mail, tá? Tem a ferramenta de apresentação, que é essa que vocês estão assistindo aí. Então, tem é uma suíte de aplicativos que nós falamos, que vai auxiliar, né? São ferramentas que a própria Microsoft chama, ela fala que é uma suíte para você ter mais produtividade. Então, é voltado à produtividade, tá? O Office hoje, a gente já comentou também, ele é dividido em 2 partes, né? Ele tem o Office comum, né? O Office que é instalado na sua máquina, e o Office 365. Expliquei para vocês, o Office 365 é uma ferramenta que nós vamos utilizar para poder utilizá-lo online. Por exemplo, como eu tenho um e-mail aqui da escola, né? Ele tem, né, a opção de eu usar o Office 365. Então, por esse e-mail, eu tenho essa opção. E ele é muito bom, cara. Por quê? Porque às vezes você vai a alguma máquina, alguns lugares aí que não tem o Office. Né? E aí, o que vai acontecer? Né? Você não vai conseguir, né, utilizá-lo. Né? Então, aí fica ruim, tá bom? Principalmente, assim, igual eu falei, o Office são ferramentas de produtividade. Então, você vai conseguir trabalhar de maneira bem melhor, tá? Então, para isso que nós usamos o Office. Então, por isso, o 365, pessoal, vou ser sincero para vocês, o 365 ele não tem tantas funcionalidades igual tem o Office comum, tá? O 365 ele tem um pouquinho menos de funcionalidades do que o Office que nós instalamos em nossa máquina tem. Mas, a rigor, ele faz a mesma coisa, tá?
Bom, galera, então o que nós já falamos do Excel? Então, o Excel ele é um editor de planilhas eletrônicas, tá? Que vai nos auxiliar no nosso trabalho no dia a dia. Então, principalmente, nós utilizamos ele para fazer a parte organizacional da nossa vida. Então, quando a gente precisa se organizar, né? A gente utiliza aí o Excel bastante. Por exemplo, eu falo para vocês, na minha vida profissional, eu uso o Excel direto, porque, né, a gente precisa muito dele. Eu, no meu caso, pelo menos, eu preciso muito dele, né? Bom, então vamos lá, né? Como é que a gente abre o Excel, pessoal? Vem aqui no menu iniciar, digita Excel, vai aparecer. Lembrando que uma das coisas, esses dias um aluno perguntou, pô, professor, eu digitei Excel lá no meu computador e não apareceu nada. Você tem que ter ele instalado, tá, pessoal? Não esqueçam disso. Às vezes as pessoas acham que, né, vai ter todos os programas já instalados. Não é assim, tá? Não é dessa maneira que funciona, tá? Você tem que ter ali o programa instaladinho, senão não vai te adiantar, tá? Cliquei, ele vai abrir, né? Já expliquei isso para vocês, então aqui, ó, aqui fica, vai ter uma planilha em branco, ou então algumas outras opções. Aqui você tem o seu menuzinho de novo, de abrir ou novo, tá? Se você clicar em novo aqui, ele só vai aumentar essa sua rede de opções. E aí uma coisa que é legal, pessoal, é o seguinte, tem esses modelos aqui embaixo, que são os modelos do Office.com, tá? Esses modelos do Office.com, nós usamos para que, né, você tenha alguns tipos de planilhas já pré-moldadas, vamos dizer assim, tá bom? Então, são planilhas que já estão pré-estabelecidas aí e nos ajudam muito, tá? No nosso dia a dia, tá? Bom, vamos escolher planilha em branco e o que a gente já viu já, né? Nós já vimos aqui sobre a questão da formatação da célula, né? Então, como é que funciona a formatação da célula? Primeiro, o que é uma célula, né? Vou dar uma aumentada aqui. Cada íconezinho, cada quadradinho desse é uma célula. Então, ela pode ser editada separadamente, tá? Aí, pessoal, então como é que eu faço para editar? Eu clico dentro e digito o valor, né? Eu quero. Então, quando você digita algo que passa de uma célula para outra, não quer dizer que você escreveu em duas células, tá? Não quer dizer isso. Quer dizer que, né, você escreveu, transpassou a primeira célula, mas não quer dizer que tem duas, tá? Se eu escrever na outra célula aqui, se eu escrever numa outra célula aqui, ó, camp, vou escrever mais São José. Vocês vão notar que ele foi tampando um pedaço, quer dizer, né, ele foi pegando porque a célula está pequena. O que eu tenho que fazer? Aumentar essa célula. Como é que eu faço para aumentar essa célula? Eu posso vir do ladinho aqui, clicar e arrastar, ou simplesmente vir no meio e dar 2 cliques. Ó. Venho no meio da célula aqui e dou 2 cliques. Outra coisa que nós já vimos. Tá? Você selecionou a célula. Aqui você muda a fonte, o tipo da fonte que você vai usar. Aqui você diminui ou aumenta essa fonte. Aqui é a cor da fonte e aqui é a cor do fundo, né? Da sua célula. Essas ferramentas aqui também, ela pode ser negrito, itálico, sublinhado, e aqui são as bordas da célula, tá?
Aqui é o alinhamento, se você quiser centralizar para a esquerda, direita. Aqui é o alinhamento dentro da célula. Se eu aumentar a altura aqui, ó, eu posso pôr ela no topo, ao centro ou inferior. E aqui é a formatação de números. Se você quiser pôr, por exemplo, se você usa numeração, formatação ali, né, formatação monetária, você pode colocar ali e clicar aqui para ser dinheiro, por exemplo. Põe aqui, ó, 100. Por padrão, ele não vai fazer nenhuma alteração. Mas se você clicar aqui, ó, ele vai colocar o valor monetário. Aqui é porcentagem e aqui é se você quiser inserir casas decimais, tá? Para voltar, é o Ctrl Z ou clicar aqui, ó. Ele retorna, tá? Bom, pessoal, deixa eu só... Esses são alguns atalhos dentro do Excel. Então, para que servem esses atalhos? Eles são muito importantes. Na verdade, já comentei com vocês, não são atalhos do Excel, são atalhos do Office. Então, todas as ferramentas do Office usam esses mesmos atalhos aí, tá bom? Então, essas mesmas... Então, quando eu quiser salvar uma planilha, por exemplo, eu tenho algumas opções. Eu posso clicar aqui, ó, nesse íconezinho, eu posso clicar em arquivo e salvar, e eu posso apertar o F12. O Ctrl B é salvar, e o F12 é o salvar como. Qual que é a diferença entre salvar e salvar como? Né? O salvar e salvar, quando você clica em salvar, ele vai só salvar da maneira que tiver. Se você já tiver salvo a primeira vez, colocado o nome bonitinho, ele só vai salvar. Se você clicar em salvar como, ele sempre vai te dar a opção de você pôr o nome, por exemplo, se você pôr o nome aí no seu projeto, você alterar o nome, né? Nós usamos o salvar como quando precisamos aí, por exemplo, modificar o nome, ou não quero perder a outra que eu fiz, tá? Então, a gente tem que saber isso aí, tá? Bom, vamos para o nosso primeiro exercício de hoje aí, galera. Vê o que vocês entenderem. Vai lá, por favor.
Vamos lá, pessoal? Deu tempo aí, né? Então, continuando. Então, uma das coisas que a gente vai ver aí também, um pouquinho sobre fórmulas, né? E aí, nas fórmulas, vocês vão entender como o Excel facilita a nossa vida, né? Por que que eu falo que ele facilita tanto? Bom, então vamos lá. Toda vez que vocês forem fazer uma fórmula dentro do Excel, ela começa, antes de mais nada, com o sinal de igual, tá? Então, ela sempre vai ter o sinalzinho de igual antes de iniciar, tá? Então, por exemplo, vamos supor que eu quero somar dois números. Vou vir aqui na minha planilha, vou apagar o 100 aqui. Quero somar dois números, 25 e 15. Quero somar esses dois números. Eu venho aqui, ó, igual, clico na célula do 25, sinalzinho de mais, clico na célula do 15. E aperto o Enter. Olha lá, ele soma para mim. Você vai falar, pô, mas por que fazer isso aí? Se eu posso fazer de cabeça, né? Quando são dois números, sim. Mas quando são um monte, não dá. E outra coisa, vamos supor que você tem que alterar esse número aqui, ó. Facilita a sua vida. No nosso trabalho, no dia a dia, a gente faz muito isso, pessoal. De, às vezes, pegar uma planilha e ter que fazer alterações nela, alterações de dados, tá? Então, aqui, ó, vocês vão ver os operadores, ó. Adição, subtração, divisão e multiplicação. Então, os operadores são esses. Quando você quer fazer uma adição, você coloca o sinalzinho de mais, subtração, sinalzinho de menos, a divisão é uma barra e a multiplicação ela vai ser representada ali pelo sinal de exponencial, tá? E outra função que a gente usa bastante é a função C, né? A função C, ela é uma função lógica que você vai fazer uma pergunta para a planilha, literalmente, né? E com base no resultado, com base na resposta, ele vai, com base na resposta que ele te der, você vai exibir uma outra resposta. Na realidade, nós falamos assim, você vai ter um valor, vai realizar um teste lógico, e ele vai, se o valor for verdade, o que você perguntou, ele vai te dar um resultado se verdadeiro, ou ele vai te dar um resultado se falso, tá? Vamos para um exemplo aqui, ó. Por exemplo, vamos supor que eu tenho uma média, média do aluno. A média de vocês, ela tem que ser maior ou igual a 7 para vocês passarem. Então, aqui é a média e aqui é a situação, né? Média, situação. Então, ó, igual C, abre parênteses, clico na célula que eu quero fazer, maior igual a 7. Se for isso, ele está aprovado. Se não, ele está reprovado. Bom, aqui não vai ter nada, dá reprovado, porque ele tem. Se ele tirou 7, ó, muda para aprovado, né? Aprovado. Aprovado. Né? Se ele tirou 6,9, ele é reprovado, né? Que não é 7. Então, nós usamos muito esse tipo de situação para fazer testes lógicos, tá? Não pense, depois fiquem tranquilos que esses textos eu vou mandar para vocês lá no grupo, tá? Não pensem, pessoal, que a função C ela é usada apenas no Excel. Ela é usada também em programação. Tá? Quando os programadores lá precisam fazer um programa, eles utilizam essa função C também. Tá bom? Então, por exemplo, essa função ali, ó, ela está fazendo a contagem de homens e mulheres, por exemplo, tá? Então, como é que ele vai fazer essa contagem? Então, a função C em programação, ela usa seu termo em inglês, tá? Então, ela vai usar o seu termo em inglês, e aí esse termo em inglês é o if. Então, ela vai colocar ali, ó, if, quer dizer se, sexo igual a masculino, isso aí lá em programação nós chamamos de variável, né? Lembra um pouco
os códigos do HTML, tá? Então, ele lembra um pouquinho isso aí. Então, if sexo, se ele for igual ao masculino, a variável vai receber ela mais 1. Então, vai contar assim, vai ter um contador. Se não, se ele não é masculino, ele só pode ser feminino. Então, ele vai conseguir ir contando aí a quantidade de homens e mulheres aí no seu, por exemplo, no seu universo, né? Eu sempre falo que, por exemplo, é um meio que o próprio censo usa, o IBGE usa, para também, por exemplo, contar aí, né, quantidade de pessoas, por exemplo, que tem no país. Então, ele usa um programinha aí também para fazendo isso. Não só isso, né? Hoje o software é gigante. Por exemplo, ele conta a quantidade de homens e mulheres, ele conta a quantidade aí de relação à idade, e assim por diante, tá? Bom, galerinha, eu mostrei para vocês ali, ó. Esse é um exemplo na sintaxe, né? Então, você vai clicar ali na célula que você quer fazer o teste lógico. Então, ele tem lá, igual C. Faz o testezinho lógico. Fez o teste lógico, ele vai exibir as respostas. Tá? Então, caso seja maior que 7, a primeira resposta, o número, né? Está aprovado, senão vai ser reprovado. Existem inúmeras outras fórmulas, igual eu falei, tá? Eu vou fazer um exemplo aqui para vocês, ó. Eu vou digitar esse exemplo de um boletim escolar. Como é que ele ficaria? Bom, vamos lá para o Excel, né? Então, deixa eu clicar em abrir outra planilha aqui que é mais fácil. Então, vamos lá. Boletim escolar. Depois eu formato, tá? Então, matéria. Ciências. Dia. Eu tô só vendo algum uso, eu já fui. História. Prática. Português. Quando nós vamos digitar, geralmente nós deixamos para formatar por último, tá? Uma coisa interessante. Depois que você digita e aperta o Enter, você sai da área de edição. Né? E aí, como é que você faz para editar de novo? Ou você clica nela e dá 2 cliques, ela fica editável, ou você clica nela aqui e vem aqui, ó, na barra de formas. Tá? Terceiro mestre. Quarto mestre. Ó, coloquei ali, né? Agora vamos lá, as notas das. Tem outra aqui. Média. Final. De situação. Né? Bom, deixa eu já aumentar aqui para eu não me perder. Lembrando que eu posso dar 2 cliques. Né? Eu dei 2 cliques, ele já vai. Qual a diferença de dar 2 cliques e clicar e arrastar? Se eu der 2 cliques, pessoal, ele vai aumentar a célula exatamente no tamanho que eu quero. Né? Então, ele vai aumentar a célula ali exatamente no tamanho que eu preciso. Né? Agora, se eu clicar e arrastar, eu vou colocar o tamanho que eu quero. Tá? Então, essa é a diferença de um e de outro. Bom. Então, vamos lá, continuando aí, né? Então, vai vir as notas agora, né? Ação. Aí, vamos lá, 9, 9,5, 8,5, 8. 5, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126,
6. Ó, tá aqui as notas. Aí uma coisa que vocês podem notar aqui, ó, quando eu coloco 9,5, ele fica. Mas se eu colocar, por exemplo, aqui, ó, 9,0, ele oculta o vírgula 0. Por que isso acontece? Porque eu não defini a quantidade de casas decimais, né? Então, se eu for por vírgula 0, eu tenho que vir aqui, ó, clicar e clicar aqui para aumentar casas decimais. Aí ele vai... Opa, aumentou demais, vamos só. Ele aumentou. Se eu quiser fazer em mais uma, é só eu selecionar 10 também e clicar. Ele vai aumentar para mim. Se eu quiser selecionar um conjunto de células, eu também posso. Aumentou demais. Aí, pronto. Agora todo mundo tem uma vírgula, tá? Bom, como é que eu faço para obter a média? Muito simples, pessoal. Eu vou usar a função média. Então, eu coloco aqui, ó, sinal de igual, média, abro parênteses. Aí, uma coisa bacana do Excel é o seguinte, você pode clicar e arrastar. Então, você segura clicado na primeira que você quer e arrasta até o final. Terminou, fechei o parênteses, aperto o Enter, saiu minha média ali. Tá? Então, é muito simples. É só usar a função média. Vamos fazer a mesma coisa aqui, ó. Igual média, abre parênteses, clique e arrasta. Vou tirar todas as médias. Média, abre parênteses, cliquei no primeiro, arrastei. Média, parênteses. Cliquei e arrastei. Prontinho. Agora eu tenho as médias, ó. Bom, então com base nas médias, é onde eu vou começar a tirar agora, fazer aí, né, as minhas, ver a situação, se ele vai ser aprovado ou reprovado. Então, como é que nós aprendemos? Igual, SE, abre parênteses, clico na célula que eu quero fazer o teste lógico, sinal de maior, igual, a média que ele tem que ter, 7, tá? Aprovado, vírgula. Acabei meu teste lógico, é só eu apertar o Enter. Olha lá, tá? Então, o que a gente tem que prestar atenção? Escrevi o igual, toda a função ela começa com sinal de igual, a gente viu isso ali na média, né? A função média ela também, ela inicia com sinal de igual, né? Iniciei com sinal de igual, cliquei na célula que eu quero fazer o teste lógico, tá? Coloquei o valor, qual teste que eu vou fazer, né? No caso aqui, se ele é maior ou igual. E aí depois vem as respostas, né? Se ele vai estar aprovado ou não, tá? Vamos fazer para os outros também. Igual C, sinal de maior ou igual, 7, vírgula. Segundo foi reprovado. Por quê? Porque a nota é menor que 7. Então, o que ele viu? Ele veio aqui, verificou se essa célula era maior ou igual a 7, ele viu que não era, então ele não é isso aqui. Ele dá a segunda resposta, tá? Maior igual a 7. Vamos para o próximo. Igual C, parece. Vamos digitar alguma coisa errada aqui, por exemplo, um pontinho. Só para vocês verem a resposta, né?
Ó, ele está errado, né? O Excel, ele vai perguntar, ele vai tentar achar o erro dessa célula. Então, ele vai tentar, aí ele falou aqui, ele vai ver se é esse erro aqui. Olha lá, ele vai mostrar para mim, opa, onde está o erro. Né? Então, o erro ali foi porque ao invés de colocar ponto e vírgula, né? Na hora que eu coloquei aqui, ó, ao invés de eu pôr ponto e vírgula, eu coloquei um pontinho. Então, ele viu que está errado, tentou corrigir para mim, mas ele não achou o erro, então eu tive que fazer novamente, tá? Bom, agora acabou, só formatar, né? Primeira coisa aqui, ó, colocar a largura certa, né? Vai ficar legal. O que a gente pode fazer aqui também? Aqui, onde está o boletim escolar, ele está centralizado. Aí tem uma, você seleciona e clica aqui na ferramenta, ó, mesclar e centralizar. Aí ele fica, o que o mesclar e centralizar faz? Ele vai pegar todas essas células, tá? E vai agrupar como se fosse uma só, tá? Agora a gente pode pôr as linhas, né? Nas bordas. Então a gente seleciona tudo, vem aqui e clica aqui nas bordas. Ó. São todas as bordas, tá? A gente pode também pintar a célula. Vamos colocar aqui essa de amarelo. Essa de outra cor. Aí aqui, ó, olha que legal que a gente pode fazer também. Tem uma opção aqui, ó, que chama formatação condicional. Deixa eu aumentar essa. Então, por exemplo, ó, eu posso selecionar um volume de dados e vir aqui, ó, formatação condicional, realçar a regra das células, vamos pôr, é maior que. Aí a gente põe, vamos pôr 6,9, a gente põe de azul. Vou formatar aqui, ó. Fonte, isso é fonte branca, e a gente põe a borda azul. Preenchimento azul. Preenchimento azul. Aqui. E a fonte branca. Olha lá. Ok. Agora a gente vem de novo. A gente pode vir aqui, ó. Formatação condicional. Nossas regras é menor que. Põe ela de vermelho. A gente põe de vermelho. Vamos pôr vermelho e branco também, igual tá ali, né? Tinha aqui formato personalizado. Fonte a gente põe de vermelho ou branca, né? E o preenchimento de vermelho. Okay. Olha lá. Aí ele viu as notas azuis e as notas vermelhas. Ele vai pintando para mim. Se eu mudar, ó, vamos supor, ele aumentou em geografia. Ele troca sozinho. Tá? Bom, e aqui no aprovado e reprovado a gente pode também fazer formatação condicional. Vamos lá. Então, realçar regras da célula, texto que contém. A gente pode colocar aprovado. Por aprovado, eu quero que seja preenchido de azul. Fonte, quero que seja azul. Ok. E o reprovado, vou lá de novo. Formação condicional, realçar regras. Texto que contém aprovado. Quero que seja escrito de vermelho. Vamos ver aqui na fonte, ó. Troco para vermelho. Pronto. Olha lá. Daí a gente está, a nossa planilha bem bonitinha. Isso se faz muito, tá, pessoal? Então, a gente faz bastante isso no nosso dia a dia. Tá? É muito bacana isso aí. É lógico, quando vocês veem uma planilha pequenininha, você fala assim, poxa, mas essa planilha aqui, né, é tão pequena.
não há tanta necessidade assim de nós ficar. Eu podia pintar tudo à mão, mas geralmente, pessoal, quem for trabalhar com isso aí vai ver que as planilhas no nosso dia a dia são gigantes. Então, tem dias lá que você pega umas planilhas que são absurdas, tá? Então, no dia a dia, no nosso dia a dia, é muito importante saber trabalhar com formatação condicional, essas coisas assim, tá? É lógico, pessoal, que eu sei que vocês foi só um pouquinho a aula, é mais para vocês conhecerem um pouco do Excel, tá? Tem outros exemplos aqui, vocês não precisam fazer os cálculos, tá? Eu só quero que vocês, eu mandei lá no grupo, tá? Eu só quero que vocês façam as planilhas, por favor. Pra vocês treinarem aí, tá? São 4 planilhinhas, 5 na verdade, para vocês irem fazer, tá bom? Pessoal, alguém tem alguma dúvida? Bom, então, por hoje, pessoal, a gente vai parando aqui, né? Semana que vem voltamos no mesmo horário, tá? Então, eu aguardo vocês 8 horas aqui novamente, tá? Pessoal, tenham todos uma ótima semana e até semana que vem. Tchau, tchau, galera.